Oiê, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência cursando o primeiro semestre de odontologia, quais foram as matérias que eu tive, a minha experiência e algumas dicas também. Estudante do projeto do FIES, né? E eu comecei um pouco mais tarde do que deveria, porque as aulas começavam de fevereiro para março, eu acho, e eu fui começar lá para abril, porque eu me inscrevi, né? Teve todos esses processos, todos esses projetos do governo, teve SISU, ProUni FIES, e acabou que eu fui pro FIES, e nisso ele é o último, então a data dele, consequentemente, é uma das últimas, e ainda tem o processo de seleção, né? Que é quando sai a listagem e tudo mais. Nisso eu ainda tive o processo da documentação, que também foi uma burocraciazinha, porque são muitos documentos. Tinha muita coisa que eu não sabia o que era, onde achar, como conseguir aquele documento. Então foram várias indas e vindas e nisso eu perdi um tempo, né, de aula, cheguei um pouco atrasada e foi um pouco difícil, mas deu certo, consegui repor os conteúdos. Eu chegava da faculdade, já tentava rever ali alguma coisa. Eu estava trabalhando pelo período da tarde, então de manhã eu tirava esse tempo para estudar. Quando não tinha aula, que se eu não me engano no primeiro semestre, eu fiquei um dia era oficial, né, que a gente não tinha aula, e tinha esse outro dia que a gente tinha aula, tipo, de vez em quando. Então, quando eu não tinha aula, eu já aproveitava para estudar e repor esses conteúdos atrasados que eu tinha. As matérias que eu tive nesse primeiro semestre foi base de pesquisas científicas, ética e bioética, morfologia e saúde coletiva. São matérias consideráveis, ok, eu não tive tanta dificuldade. Eu acho que nesse semestre a matéria que eu mais tive dificuldade foi morfologia, que são tecidos, essas coisas, e o que a gente vê, né, em cada conteúdo, em cada matéria, no caso. Bom, na de bases de pesquisas científicas, a gente vê mais ou menos normas da BNT, alguns sites de pesquisa, realmente sobre isso, né? Alguns métodos também, como que é feito, como que é realizado as pesquisas. Então, é bem interessante. Isso é uma matéria muito importante porque vai ajudar lá no final da faculdade, no processo de seleção do TCC, das normas da BNT. Então, tipo assim, foi uma matéria muito importante. E a professora também que a gente teve era super tranquila, então foi bem fácil de pegar o conteúdo. Eu tô aqui com a minha colinha, então eu vou estar olhando aqui pra baixo de vez em quando. Bom, a de ética e bioética também foi uma matéria super tranquila, né? A gente teve algumas discussões em aula sobre alguns assuntos, né? Como, por exemplo, aborto, essas coisas que levantam o questionamento da ética. E a gente teve meio que uma aula prática, que não sei explicar direito como que era, né? Mas foi assim que eu cheguei, inclusive. E basicamente a professora passou tipo uma fichazinha e aí a gente ia preencher de acordo com o que a gente estava vendo num laboratório, né, de odontologia lá da faculdade. A gente foi para essa aula prática e era para ser preenchido o que deveria ser considerado ético, o que não era ali nas ações do profissional que estava atuando. E na matéria de morfologia, como eu falei, são de tecidos e é bem complicadinho, é um assunto bem complexo, mas também não é um monstro de sete cabeças, não. É um pouco difícil a leitura, né, dos tecidos, das lâminas, mas não é tão difícil de entender o conteúdo. A gente só teve prática laboratorial nessa matéria. E na de saúde coletiva, basicamente, a gente viu muito sobre o SUS, as leis do SUS, como que funciona o Sistema Único de Saúde. Então, foi uma matéria muito interessante, inclusive foi a minha matéria favorita do primeiro semestre. E os assuntos do primeiro semestre eu achei bem tranquilo e também são assuntos muito importantes, mas quando a gente entra, a gente quer muito ver dente, né? Então a gente fica naquele negócio, cadê dente? Cadê anatomia? E realmente todo mundo fala e realmente é real. Primeiro semestre a gente não vê nada sobre odontologia. A gente começa devagar. Então a gente vê primeiro como que é o processo de sistema de saúde. Aí tem algumas matérias também adicionais que a gente precisa ver.
Então, é muito interessante os conteúdos do primeiro semestre, mas é bem desanimador, porque você já quer começar na ação, já quer... E eu acho que tem até algumas faculdades que já começam assim, né? Mas é bem comum isso acontecer. Sobre listas de materiais, eu acho que isso varia muito, né, de faculdade para faculdade, mas a gente, como eu falei, né, as matérias foram super tranquilas, as únicas aulas práticas que a gente teve foi a de morfologia, que a gente foi para os laboratórios, e a de ética. Então, o que foi pedido foi apenas jaleco, que eu acho que na maioria das faculdades é o primeiro material que pede, né, jaleco. Às vezes, algumas também pedem touca, luva, máscara, então depende muito da matéria, né? Mas nesse semestre, a única coisa que eu comprei mesmo foi o jaleco para as práticas de laboratório. Primeira dica que eu quero compartilhar com vocês é: tenham uma rotina de estudos, não deixem acumular matéria, se organizem para que no final do semestre vocês não tenham que ficar de final, né, que é como se chama a prova de recuperação, e tenha uma rotina, né, boa de estudos, que você realmente aprenda, não só para você ter uma nota boa, mas porque aquilo vai fazer muita diferença para você no seu aprendizado, na sua vida futura como um profissional. Então, se organize independente da matéria. Ah, mas é uma matéria chata, uma matéria que eu não gosto, uma matéria que não é nem tão importante assim, isso nem tem a ver com odontologia, para que eu vou estudar? Gente, apenas estudem. Isso vai sim, se tá na sua grade, é porque você precisa saber, porque isso é importante para você. Então, se dedique independente da matéria. Dica 2. Comece a se organizar já do primeiro semestre para comprar o seu kit acadêmico e o seu manequim. São as coisas mais caras, né, que são pedidas assim na primeira lista. Então, se você já pegar e comprar no início do ano, no início do semestre ou num semestre anterior, isso vai fazer muita diferença, porque isso vai tirar um valor bem alto da sua lista e você vai pagando com mais calma, um valor bem menor, né? E aí você vai parcelando aos poucos, não vai parcelar aquele valor grande e ficar super apertado depois. Então, essa é uma das dicas, né, mais importantes, eu acho, desse vídeo, que eu acho que faz total diferença, tá, na sua vida acadêmica. A terceira dica é: participe de tudo que a sua faculdade tiver de oferecer. Participe de imersões, de ações sociais, de palestra, liga acadêmica, tudo que você tiver direito, participe. Porque isso vai te ajudar muito lá no final da sua graduação com o network. Então, você vai precisar de pacientes, você vai precisar de parceiros, pessoas para te indicar, até mesmo profissionais já, né, que estão na área, para te indicar para trabalho. Então, tipo assim, gente, é muito importante que vocês participem de tudo mesmo. Assim, né, obviamente do que tiver dentro da sua realidade. Então, mas liga acadêmica eu trabalho o dia inteiro e estudo de noite, então não dá pra mim. Mas se você tiver oportunidade, participe, porque vai ter reuniões pela manhã, vai ter reuniões pela tarde, talvez tenha algumas reuniões pela noite também. Então vai que coincide de ser um dia que você não tem aula, então você vai poder participar, você vai poder ver as aulas. Então é muito interessante que você participe de tudo se tiver oportunidade. A quarta dica é mais ou menos bem parecida com a primeira, tenha uma rotina saudável, se organize, tenha uma boa noite de sono. Isso vai te ajudar muito com o seu aprendizado, porque você vai dormir bem, então você vai conseguir estudar, vai conseguir estar mais desempenhado para aprender quando você for estudar, principalmente para quem estuda pela manhã, né? Dormir cedo. E se você estuda pela tarde, tente acordar um horário que você esteja descansado e ver o que é que dá na sua rotina, evitar o uso do celular antes de dormir e dormir cedo. Gente, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, né, com essa dica, mas quando eu faço, quando eu durmo cedo, quando eu me organizo e eu tenho hábitos saudáveis, eu vejo uma total diferença na minha rotina. A quinta dica: participe de seminários. Todo semestre, pelo menos na minha faculdade funciona assim, é um dos critérios de nota, então a gente quase sempre tem prova e seminário. Então, se você tiver seminário, mas eu tenho vergonha. Gente, é o momento de perder a vergonha. Perca a vergonha, participe, se escale para apresentar nos seminários, que aí você vai perdendo o medo, você vai criando a confiança, porque lá no final você vai ter o seu TCC para apresentar. Então você vai ter que perder essa sua vergonha, porque não tem essa de criar grupos e você colocar outra pessoa para apresentar por você, e você ficar ali só na pesquisa. Então, se você
Já tiver o seminário, ai, mas eu não quero participar de todos. Gente, tem várias matérias durante o semestre que vão pedir seminário. Escolha uma ou duas para você se escalar para apresentar, isso vai fazer total diferença para vocês. Perder o medo de falar. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito trazer mais os próximos semestres, compartilhar com vocês, para ver a mudança também do meu pensamento, das minhas experiências, deixar tudo registrado aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se deixou, curte, deixa um comentário, compartilha também, vai me ajudar bastante. E é isso, tchau!